Sabe aqueles padrões que a gente repete na vida, às vezes sem nem saber por quê? Pois é, hoje a gente vai fundo nos ecos lá da infância que, olha, definem muito de como a gente age e se relaciona hoje em dia. Vamos entender direitinho como isso funciona. E tudo começa com uma pergunta que provavelmente quase todo mundo já se fez. Será que eu sou bom o suficiente? Essa sensação, sabe? Essa dúvida que fica martelando sobre o nosso próprio valor é super comum. E é exatamente aí, nessa raiz, que a gente encontra o que os especialistas chamam de feridas emocionais. Então, o que são essas feridas? A psicoterapeuta Lise Bourbeau, que é uma grande referência no assunto, explica de um jeito bem claro. Pensa assim. São como programações que ficam rodando no nosso inconsciente, sabe? Elas nascem de experiências doídas lá na infância. E para se proteger, o que a gente faz? Cria máscaras. São comportamentos que adotamos para evitar sofrer de novo. Só que, e aqui está o pulo do gato. Essas máscaras que deveriam proteger acabam nos prendendo nos mesmíssimos problemas. Ok, vamos mergulhar nisso. A gente vai começar com duas feridas que são, assim, super primárias, bem na base de tudo. Elas vêm de um medo muito fundamental. O medo de não ser querido, de ser deixado para trás. Estou falando das feridas do abandono e da rejeição. Primeiro, a da rejeição. Ela aparece quando alguém, lá na infância, se sente indesejado, sabe? Talvez por causa de muita crítica, muita comparação. E aí, para se proteger, a pessoa desenvolve a máscara do fugitivo. O que o fugitivo faz? Ele foge, evita chegar muito perto, evita criar laços profundos, tudo para não correr o risco de ser rejeitado de novo. E o pensamento que fica rodando na cabeça é exatamente este. Bom, se me rejeitaram, é porque eu não sou bom o bastante. É isso. A pessoa acaba acreditando que a rejeição é a prova final da sua falta de valor. E aí, a fuga vira o principal mecanismo de defesa para não ter que encarar essa dor outra vez. Mas e a cura? Como se sai disso? O caminho passa por reconhecer o próprio valor. É um trabalho de entender que o valor de alguém não vem de fora, não depende da aprovação de ninguém. É algo que já está ali, dentro. E a partir dessa certeza, aí sim, dá para construir relações mais verdadeiras, mais autênticas. Agora vamos falar da ferida do abandono. E aqui tem um ponto super importante. Não precisa ser um abandono de fato, sabe? Do tipo, a pessoa foi embora. Muitas vezes é só a percepção de uma ausência, que pode ser física ou emocional. Isso já é o suficiente para gerar um medo gigante de ficar só. E qual a máscara que surge? A do dependente. É aquela pessoa que busca o tempo todo a presença de alguém para se sentir segura. E a vozinha que fica lá dentro diz o quê? Eu não devo ser tão importante assim, né? Senão as pessoas ficariam comigo. Essa é a crença. A ausência do outro vira um espelho da própria falta de importância. E isso vira uma busca sem fim por aprovação dos outros para tentar preencher esse vazio. O caminho para curar o abandono é uma jornada para dentro. É sobre cultivar autonomia, sabe? Aprender a encontrar segurança em si mesmo e não no outro. E principalmente descobrir que ficar só pode ser bom. É transformar aquele medo da solidão no prazer da solitude, de curtir a própria companhia. Beleza, vamos em frente que a coisa fica ainda mais profunda. Agora a gente vai falar de duas feridas que nascem da dor da vergonha e da confiança quebrada. Elas mexem diretamente com a forma como a gente se enxerga e como a gente lida com lealdade e com o medo de se mostrar vulnerável. Vamos lá, a ferida da humilhação. Ela se forma quando a criança é muito criticada, ridicularizada, se sente envergonhada por ser quem ela é. E para evitar que isso aconteça de novo, ela cria a máscara do masoquista. Calma, não no sentido literal. Aqui, masoquista é aquela pessoa que se anula. Ela coloca as vontades de todo mundo na frente das suas, só para não virar alvo de crítica de novo. E o que essa pessoa passa a acreditar lá no fundo? Tem algo de errado comigo. Se eu mostrar quem eu sou de verdade, vou passar vergonha. Olha que pesado. Ser autêntico vira um perigo. Vira algo que precisa ser escondido a 7 chaves. E a saída? A cura aqui é um trabalho de reconstrução da autoestima. É aprender a se dar valor, a dizer sim para as próprias necessidades, é um processo de reaprender a existir, a se expressar, a colocar limites de um jeito saudável e, o mais importante, sem sentir culpa ou vergonha por isso. Agora, a ferida da traição. Ela surge quando a confiança é quebrada lá atrás, quando promessas não são cumpridas. Como defesa, o que aparece? A máscara do controlador. A lógica é simples. Se eu não posso confiar nos outros, então eu preciso controlar tudo e todos. É um jeito de tentar evitar a dor da decepção no futuro.
Por trás dessa necessidade de controle, existe uma crença bem dolorida. Eu não sou bom o suficiente para que alguém seja leal a mim de verdade. Então o controle vira uma tentativa quase desesperada de forçar uma lealdade que a pessoa acredita que nunca teria de forma espontânea. E para curar isso, é preciso um passo de muita coragem. Aprender a confiar de novo. E isso quer dizer o quê? Abrir mão dessa necessidade de ter tudo sob controle. É desenvolver o desapego e, principalmente, aceitar que a vida é incerta, as relações são incertas. E tá tudo bem. E, finalmente, a gente chega na quinta e última ferida. Essa aqui é forjada no fogo da performance. Ela nasce em ambientes onde o amor e o afeto parecem ter um preço, sabe? Onde precisam ser conquistados. E isso cria uma busca, implacável e super cansativa pela perfeição. Essa é a ferida da injustiça. Ela cresce em lares onde a régua é muito alta, sabe? Muita crítica, muita rigidez. A criança sente que não importa o que faça, nunca é o suficiente. E para tentar finalmente ganhar essa aprovação, ela veste a máscara do rígido ou perfeccionista. E aí passa a se cobrar de um jeito absurdo, buscando um desempenho que seja impecável. O mantra de quem vive com essa ferida é basicamente este: só vão me amar se eu for perfeito. É uma crença muito enraizada de que amor não é algo que se ganha de graça, é uma recompensa. E o resultado disso? Um ciclo sem fim de estresse, de ansiedade e de uma insatisfação que nunca acaba. É exaustivo. A cura para isso, então, é quase um ato de rebeldia. É abraçar a imperfeição. Significa baixar um pouco a régua, se permitir errar, sabe? E, o mais importante de tudo, cultivar a autocompaixão. É aprender a se tratar com a mesma gentileza, com o mesmo carinho que a gente trataria um bom amigo que está passando por um perrengue. Bom, a gente já passeou por todas as feridas, entendeu as máscaras, e agora? Agora o foco muda para a cura. Porque sim, existe um caminho. É uma jornada de transformação, para sair dessas verdadeiras prisões emocionais e se reconectar com quem a gente é de verdade. E é aqui que mora o grande paradoxo de tudo isso. Aquelas máscaras, que foram criadas para serem um escudo lá na infância, acabam virando uma jaula na vida adulta. Elas nos afastam da nossa essência e, no fim das contas, acabam reforçando justamente a dor que a gente tanto queria evitar. Que ironia, né? Então, como é que a gente quebra esse ciclo? O caminho passa por olhar para essas dores de frente, sabe? E acolher. Ferramentas como a psicoterapia, o autoconhecimento e principalmente a autocompaixão são super poderosas nessa jornada. Tem uma frase do médico Gabor Maté que resume tudo. Entender de onde vem a dor é o primeiro passo para conseguir superá-la. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de tudo isso, qual dessas máscaras talvez esteja mais presente na vida de alguém hoje, afastando essa pessoa de quem ela realmente é? E o mais importante, reconhecer isso não é sobre se julgar, de forma alguma. Pelo contrário, é o primeiro passo, e o mais corajoso de todos, na direção da liberdade e de uma vida mais autêntica.